Vamos entender mais um pouquinho sobre o Shell Sort. O Shell Sort foi criado por Donald Shell, um cientista da computação, em 1959 e foi publicado pela Universidade de Cincinnati. O Shell Sort ele vai percorrer a lista várias vezes e a distância inicial pode ser arbitrária. O H, que vai ser a nossa distância, sendo maior que 1. Ao final da varredura da lista, diminui-se a distância H e inicia-se uma nova varredura. O processo só é encerrado quando terminar a varredura para a distância igual a 1, ou seja, o H tem que ser igual a 1. Temos essa lista, inicialmente ela está com a distância de 4, o H sendo 4, né? Depois ele vai dividir pela metade, ou seja, o H agora vai ser igual a 2, e ela vai percorrer. E para finalizar, o H sendo igual a 1. Agora, nós vamos ordenar a lista juntos. Na primeira varredura da gente, o nosso H vai ser igual a 4, ou seja, a nossa distância vai ser igual a 4. A primeira comparação que a gente vai fazer é entre o item 1 e o item 5, ou seja, 3 e 2. O 3 é maior que 2, então a gente precisa trocar. Troca feita. O nosso item 2 com o nosso item 6. 1 é menor que 9, então a gente não precisa trocar. 4 menor que 6, não precisa trocar. 5 menor que 10, a gente também não vai trocar. 3 menor que 8, a gente não troca. 9 é maior que 7, então a gente troca. E quando a gente faz essa troca, a gente vai precisar comparar ao sentido contrário, ou seja, o 7, a gente vai ter que voltar 4, porque a nossa distância que estamos fazendo na primeira varredura é 4, e vamos ter que comparar. 1 é menor que 7, então tá no lugar certo, a gente não vai fazer nenhuma troca. Tem até uma observaçãozinha aqui embaixo. Como teve uma troca no passo anterior, o algoritmo percorre a lista no sentido contrário, considerando a mesma distância. Já que não houve nenhuma troca, a gente pode ir para a nossa segunda varredura. A nossa segunda varredura, o nosso H vai ser igual a 2. Nós dividimos o tamanho do H da primeira varredura. Então, agora o H da gente é igual a 2. 2 é menor que 4, não trocamos. 1 é menor que 5, também não trocamos. 4 é maior que 3, então precisamos fazer a troca. Quando a gente faz a troca, lembram o que precisam fazer? Precisamos comparar na mesma distância, ou seja, agora, na primeira comparação que a gente fez, quando trocamos, era 4, o nosso H valia 4. Agora, o nosso H vale 2, ou seja, o 3 ele vai ser comparado ao 2. E o 2 é menor que 3, então tá certinho, a gente também não troca. 5 é menor que 7, a gente não troca. 4 é menor que 6, a gente não troca. 7 é menor que 10, a gente não troca. 6 é menor que 8 e a gente também não troca. 10 é maior que 9, a gente troca. E logo após da troca, nós precisamos comparar, no sentido contrário. O 9 vai ser comparado ao 7. E o 7 é menor que 9, a gente não troca. E assim finalizamos a segunda varredura. Agora, chegamos à nossa terceira e última varredura, o H sendo igual a 1. O 2 é maior que 1, a gente troca. Como não tem nenhum número antes, a gente não precisa fazer aquela comparação voltando, a gente continua. Aqui tem a troca. E o 2 é menor que 3, a gente não troca. 3 é menor que 5, não troca. O 5 é maior que o 4, então a gente troca. E logo após da troca, a gente faz a comparação voltando só uma casinha. Digamos que é uma casinha para ficar mais fácil. O 4 é maior que 3, então não precisa trocar, eles estão no lugar certo. O 5 é menor que 7, então não troca. O 7 é maior que 6, nós vamos trocar e comparar voltando com a mesma distância do H sendo 1. O 5 é menor que 6, então ele está no lugar certo, não precisa a gente realizar nenhuma troca. Agora a gente volta para a comparação normal. O 7 é menor que 9, a gente não troca. O 9 é maior que o 8, então a gente troca e compara voltando uma casinha. O 8 é maior que 7, então tá no lugar certinho, a gente não precisa fazer nenhuma troca. E agora a última comparação, na nossa terceira varredura, é o 9 sendo menor que 10, não troca. Pronto, e agora a nossa lista já está ordenada.
do 1 até o 10. Vamos ver alguns pontos sobre o shell sort. Se vocês perceberem, essa última varredura é, na verdade, a aplicação do insertion sort, porque ele só vai comparando de 2 em 2 itens. E nessa última varredura também, se vocês perceberam, a lista ela já está praticamente toda ordenada. A gente só faz pouquíssimas alterações. Para cada varredura, o shell sort ele faz uma espécie de fracionamento. Ele divide de acordo com a distância, que é o nosso H. E o shell sort ele é o superior ao insertion, pois ele move elementos que estão muito distantes para a posição correta mais rápido do que o insertion. E isso ocorre porque o shell ele compara elementos separados por um gap, permitindo que esses elementos que seriam distantes no insertion sejam movidos para a posição correta em uma única passagem. E foi isso, obrigada pela atenção e espero que vocês tenham compreendido direitinho sobre o shell sort. Bom, agora que a gente já viu a parte ilustrativa de como o shell sort funciona, vamos agora para a parte do algoritmo do shell sort. Para deixar mais didático, vamos escrevê-lo de maneira lógica, passo a passo do que queremos fazer no shell sort. Então vamos tomar como exemplo esse vetor, essa lista aqui, que tem 4 elementos. Então temos aqui o número 5, 4, 3, 2. Queremos ordená-la. Então vamos lá. Vimos na parte ilustrativa do shell sort que ele trabalha com um gap, um espaçamento, um pulo, que é dado pela quantidade de elementos dividido por 2, que são 4 aqui, então o pulo é de 2. Então, como a gente faz isso no shell sort? Para começar, estamos usando a linguagem Python. Então, para criar uma função em Python, usamos a nomenclatura def. Então, vamos dar o nome da nossa função. Definir uma função, vai se chamar shell sort, que recebe como argumento uma variável que é um vetor. É o que vem para dentro do shell sort. Então, vamos começar agora declarando esse pulo. Pulo aqui, o gap vai ser chamado de h. H recebe a quantidade, a função len de vetor. Então, ele vai retornar a quantidade de elementos que tem no vetor. Que aqui nesse exemplo são 4. Ele retorna para mim 4. E eu faço a divisão inteira de 2. Então, vou pegar 4 e divisão inteira por 2. Por que divisão inteira? Porque se aqui fosse 5 elementos, a divisão por 2 dá 2,5. Mas não existe a posição 2,5. Então, tem que pegar a parte inteira, o que vem antes da vírgula. Então, a posição 2. Tem que arredondar para baixo. Ok. Agora passamos para dentro de um while. Esse while é importante porque aqui temos 4 elementos. Quando faz a divisão por 2, é 2. Esse 2 ele vai fazer a divisão depois por 2, para diminuir o gap. Ele vai para 1. Sendo que 1 dividido por 2, ele vai para meio, 0,5. Só que aí ele vai arredondar para baixo, vai dar 0. Só que ele vai ficar comparando ele com ele mesmo, vai ficar num loop infinito. Então a gente tem que tratar esse possível erro. Então, while o h for maior do que 0. Então aqui a gente já trata esse erro. Pronto, aqui dentro vamos definir uma variável i, que vai ser nosso index, para o que queremos comparar dentro do vetor. Ele vai receber inicialmente o valor de h. Nisso, entramos em um while que vamos percorrer o vetor. Então, while i, que é importante, i tem que ser menor do que o tamanho do vetor. Então, vamos lá. Aí vamos criar agora uma variável temporária para armazenar a posição i do vetor. Então, ó, temp vai receber o elemento que estiver dentro do vetor na posição i. Ok? Porque vamos lá, de maneira prática. Temos aqui 4 elementos, 4 divisão inteira por 2, h recebe 2. Então, h é maior do que 0? 2 é maior do que 0? É. Então, i recebe 2. I, que é 2, é menor do que 4? É. Então, entrou nesse while. Então, temp, a variável, recebe vetor na posição 2. Quem é a posição 2 aqui? Aqui tem a posição 0, a posição 1, a posição 2. Então, a gente está aqui na posição 2, que é o 3. Ó. Então, armazenou esse valor aqui dentro de temp. Pronto. Vamos criar agora uma variável booleana de trocou.
Porque a gente vai otimizar o nosso código. Porque normalmente se não tivesse booleano, se a gente não tratar isso, ele vai trocar ele por ele mesmo. O que é uma ineficiência. Então vamos criar esse booleano para deixar mais otimizado possível o nosso shell sort. Então trocou recebe inicialmente falso. Iniciamos a variável trocou. Agora vamos definir j. J como sendo i menos h. Porque queremos comparar, né? Comparar dentro do gap. Se estamos aqui no index 2, queremos comparar com que está a 2 distâncias. Queremos comparar com esse 5. Então j fará esse papel. Que ele é i, que aqui no caso é 2. I 2 menos 2, 0. Ele está na posição 0, que é o 5. Então queremos comparar o 5 com esse 3. Queremos comparar o quê? 5 é maior do que 3? É isso que queremos. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Vamos agora entrar em outro while. E esse while sim, vamos conferir se ele é maior do que o outro. Como? Temos que tratar primeiro um erro, uma falha, para que não ocorra um loop infinito. A gente tem que verificar primeiro que se j ele é maior ou igual a 0. Porque j, posteriormente, ele vai ter um decréscimo. E tem que ser, que é muito importante vermos se ele não é negativo. Em Python funciona um index negativo, mas não é o que queremos aqui para ordenar o vetor. Então, ele tem que ser maior ou igual a 0 e o vetor na posição j, ele tem que ser maior do que o nosso número, o nosso elemento que armazenamos na variável temporária, que é quem? Posição 2 é 3, e temos que ver se quem está na posição 0 é maior do que ele. Então, 5 é maior do que 3? É. O que ele vai fazer então? Ele tem que substituir. Então, vamos lá. Vetor na posição j mais h. Deixa juntinho. Vamos lá. Quem é j mais h? É 0 mais o passe, que é 2. Então, ele está aqui. Ó, é esse 3. A gente quer levar o 5 para lá, né? Então, j mais h recebe vetor de j. Tá vendo? Vetor j. Que é quem? Quem é j? É 5. Então, 5 passa para o lugar de 3. Vamos escrever aqui o vetor. Ele vai ficar aqui. Ó. Vai ficar assim. Por enquanto assim. Mas vai ter que devolver aquele 3 para cá, né? É o que vamos fazer daqui a pouquinho. Então, aqui. Fizemos a troca. Se houve troca, a gente tem que atualizar nosso booleano. Então, trocou, recebe true. Houve a troca. Então, a gente tem que devolver o valor que perdemos. Está duplicado o valor. A gente tem que devolver o 3 para cá. Então, a gente vai sinalizar isso aqui por meio do trocou. E vamos fazer um decréscimo de j como sendo j recebendo ele mesmo menos h. Ou você pode usar a sintaxe de j menos igual h, que é ele mesmo menos h. Mas vamos deixar assim para ficar mais didático. Pronto, agora a gente vai usar aquele que criamos aqui, né? Usamos aqui um booleano, né? Então a gente vai verificar essa condição. If trocou. O if é uma pergunta. Ele pergunta para a variável trocou. Trocou é um booleano. Então se if trocou for verdade, ele entra no if. É a mesma coisa que está escrevendo trocou é igual a true. Mas já que trocou um booleano, ele já responde que é verdadeiro, então entra no if. Então seria uma redundância. Se eu colocasse igual a true. Então, se ele trocou, ele entra no if e faz o quê? Ele pega o vetor na posição j mais h. Por que j mais h? Porque não fizemos um decréscimo aqui? J era 0. Menos 2, ele foi para menos 2. Então, a gente tem que retornar para o index 0. Queremos colocar aqui o valor de temporário, né? Então, menos 2 mais 2, 0. Recebe temp. Temp é quem? É o nosso amiguinho aqui, ó. Temp é o vetor na posição 2, que era o 3. Ele passa para o 5. Então, 3 volta para cá. Fizemos o primeiro aqui, o primeiro passe. Joia. Só que aí, terminamos essa parte. Temos que fazer o incremento de i. Então, i é igual a i mais 1.
Ou novamente, I mais igual 1. Mas vamos deixar assim mais didático. Mas eu vou deixar aqui o comentáriozinho também. Comentário, hashtag, I mais igual a 1. Pronto, terminamos aqui. A gente vai para fora desse while. Tá certo? E vamos para H recebe H // 2. Como a gente viu na parte ilustrada do início do vídeo. Para finalizar o código, só falta para você colocar um retorno, né? Porque a função tem que retornar algo. Então, a gente vai vir aqui, ó, na indentação, fora do while, vai retornar, return, retorna quem? Vetor. Joia. Então, o shell sort já está pronto. Agora vamos depurar ele, vamos fazer as etapas. Vamos continuar aqui ordenando ele. Então, a gente saiu daqui, não foi? Colocou de volta lá o 3, ficou assim. Mas temos aqui o incremento, ó, I mais 1. I mais 1, fez o incremento e vai voltar lá para cima. Para cá. Um erro aqui, né? Esse if aqui fora e esse aqui. Pronto, agora tá certo. Porque não adianta não adianta botar essa condicional aqui dentro, né? Do while, tem que ser fora. Pronto. Então, se trocou, a gente pergunta, trocou? Trocou. Então, você pega menos 2 mais 2, na posição 0 você joga temp. Pronto. Passou aqui, temos lá o nosso vetor 3, 4, 5, 2. Agora nós vamos fazer o incremento de 1. I é igual a 2 mais 1, que é 3. Vai lá para cima. 3 é menor do que len de vetor, que é 4. 3 é menor que 4? É. Então entramos no while. Temp recebe vetor na posição 3. Quem é a posição 3? É 2. Porque, novamente, posição 0, 1, 2, 3. Posição 3 é 2. Iniciamos, trocou como falso. E J recebe 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, a gente vai comparar aqui 2 e 4. Então, vamos lá, vamos continuar. J é 3 menos 2 é 1. Então, J, que é 1, é maior ou igual a 0? É, verdadeiro desse lado. Só que temos que conferir esse outro lado. Então, vamos lá. Vetor J, que é a posição 1, é maior do que o temp, que é 2. 4 é maior do que 2? É. O que a gente faz agora? A gente troca. Porque a gente entrou nesse while, certo? Então, J, que é a posição 1, mais 2, que é 3, ele recebe quem? Recebe vetor de J, que é 4. Então, 4 vem para cá. Foi. Mas vai ter que devolver o 2 para cá, né? Então, a gente faz lá embaixo. Trocou? Recebe true. Teve troca. Fazemos decréscimo de J. J é igual a J menos H. Que J era 1, menos 2 vai dar menos 1. Então fez esse decréscimo. Importante. Mas a gente entra aqui no if, né? If. Trocou? Sim, trocou. Vetor de menos 1 na posição menos 1 mais 2 é 1. Então, o vetor no index 1 recebe temp, que era o nosso amiguinho que sumiu. O 2. Tá certo? Então, temos agora... Saímos daqui, né? Trocou, devolvemos o valor do nosso amiguinho temporário. E I vai receber um incremento. 3 mais 1 é 4. Mas olha, 4 ele não é menor do que 4. O que é importante, aqui não é menor ou igual, aqui é só menor. Então, estamos trabalhando com números inteiros aqui, né? Não trabalhamos com números fracionados. Então, 4, ele não é menor que 4. 3 é menor que 4. Então, aqui está falso. Ele já não entra mais nesse while. Ele saiu do while. Tá vendo a indentação aqui? Continuando, um tracinho. Saiu do while, então ele veio para quê? Ele veio para H, divisão inteira por 2. Ele estava em um passe de 2, agora ele vai dividir 2 por 2, vai dar 1. Aí está no passe de 1 agora. Subiu de volta para lá. 1 é maior do que 0? É. Então, o que a gente faz? I recebe H, recebe 1. 1 é menor do que 4? É. Então, a gente entra no while. Temp recebe o vetor na posição 1. Vetor na posição 1 é quem? É 2.
Vamos trabalhar com 2 aqui. Posição 1 é 2. Então, vamos lá. Índice trocou como falso. J é 1 menos 1. É a posição 0. Quem é 0? É 3. Então, vamos lá. J, que é 0, é maior ou igual a 0? É, porque 0 é igual a 0. Agora, desse lado. Vetor J, na posição J, que é 0, é maior do que temp, que é 2? É. O que a gente faz então? A gente pega J mais 1, 0 mais 1, e coloca o valor de J lá. 3. Ok. Trocou? Trocou. True, verdade. Faz o decréscimo de J. J, que é 0, menos 1, dá menos 1. Agora lá, condicional. Trocou? Verdade. Então, o vetor na posição menos 1 mais 1, posição 0, faz o quê? Recebe o nosso amigo temporário. Recebe o 2. Recebi agora que está com o terminal aqui, vou fechar. Pronto. Então, 2. Fizemos. Agora a gente vem para cá. Incrementa. I, que é 1, mais 1. Aí já para 2. Vamos lá. 2 é menor do que o len de vetor, que é 4? É. Temp recebe o vetor na posição 2. Que é quem? Ele é 5. Porque aqui é 0, 1, 2. 5. Vamos lá. Recebeu o tempo, recebeu 5. Trocou, inicia como falso. J recebe 2 menos 1. J é 1. J, 1 é maior ou igual a 0? É. Mas agora, vetor de J, que está na posição 1, é maior do que o temporário, que é 5? 3 é maior do que 5? Não. Não entra no while. Então, a gente passa direto para condicional. Mas se não entrou no while, então nossa variável booleana trocou é falso. Então, não entra no if. Então, a gente vai direto para cá. Faz o incremento de i. Agora, o nosso i é 2 mais 1, que é 3. Quem é a posição 3? Vamos lá, vamos fazer passo por passo. Que a posição 3 agora é o 4. Mas vamos lá. While. I é 3. É menor do que o len de vetor, que é 4? É. Então, entra. Temp recebe o valor de vetor na posição 3, que é o 4. Trocou, inicia como falso. J, que recebe 3 menos 1, que é o passo que estamos agora. Então, J é 2. J, que é 2, é maior ou igual a 0? É, verdade, desse lado. Agora, aqui desse lado é o quê? Vetor no J, que é 2, 5. É maior do que o temporário? 5 é maior que 4? É. Entrou no while. Então, tem que fazer o quê? Vamos lá. J mais H, 2 mais 1, que é a posição 3, recebe o vetor de J, que é 5. Reescreve aqui o 4 com o 5. Nosso amiguinho 4 sumiu. Então, a gente tem que seguir a ordem procedural do código. Então, vamos lá. Faz o decréscimo de J. Então, J recebe 2 menos H menos 1 é 1. If, trocou? Trocou. True, verdade. Então, o vetor no J mais H, aqui estamos em 1, né? Que fizemos o decréscimo aqui em cima. Então, aqui é 1 mais 1, posição 2. Recebe temp, nosso amiguinho 4. Apareceu nosso amiguinho 4. Só que aí saímos daqui, né? Fizemos. Agora, I, 3 mais 1, sobe lá para o while. Estamos aqui. 4 é menor que len de 4, que é 4? 4 é menor que 4? Não. Então, não entra mais nesse while. Se não entra no while, ele vai tentar aqui, ele vai lá para baixo. Vai fazer H, divisão inteira por 2. Mas aqui o H, o nosso passo, o nosso gap é 1. 1 dividido por 2 dá meio, 0,5. Pega a parte inteira, 0. Só que lá em cima, ele chama aqui no while. While. H é maior do que 0? Não. Porque nosso H é 0, então não entra mais nesse while. Se não entra no while, ele retorna o vetor. Então ele vai retornar nosso vetor ordenado agora. Vamos fazer o teste? X, vamos chamar de variável que x. X recebe o vetor que construímos, que é 5, 4, 3, 2.
Ok, tem mais aqui. Pronto, vamos chamar agora o print, que queremos ver, né? Print do shell sort de quem? De x, que é a nossa variável. Vamos dar play. Pronto, ele retornou para a gente quem? 2, 3, 4, 5, que foi exatamente o número que chegamos. Ó. Nosso vetor aqui organizado, ordenado. 2, 3, 4, 5. Então funcionou perfeitamente. Só que agora, para vermos ele trabalhando de verdade, vamos aqui trabalhar com vetores maiores. Vamos limpar nosso terminal e vamos trabalhar com números maiores agora. Aqui que entra a melhoria do shell sort para o insert sort. Porque o insert sort ele vai verificando cada um. A posição 0 é maior que a 1 é maior que a 2 é maior que a 3? Não, o shell sort ele vai comparando em gaps. Ele vai operando em gap. Então ele não vai fazer que nem um insert, verificando cada um. Ele vai fazendo em espaçamentos. E isso em vetores maiores é muito mais rápido que o insert sort. Então vamos provar isso. Então vamos aqui mostrar, né? Vamos criar uma variável antes, porque temos que pegar o início, o horário que começou. Então vamos lá. Time.time. Pronto, estamos usando a biblioteca time, tu tem que importar time, né? Então a gente clica aqui, add time. Temos time. Agora vamos criar o vetor. Para criar nosso vetor, vamos usar uma lista de range, começando de 0. Vamos começar pequeno, vamos começar com 100 elementos. Isso. Só que ele vai criar organizar, né? A gente não quer isso, a gente quer bagunçar. Então a gente vai botar vetor. Na verdade não, a gente vai chamar random.shuffle de, calma, fecha, de vetor. Só que a gente está usando random, então a gente tem que importar a biblioteca random. Pronto. Temos. Então bagunçamos o vetor. Agora a gente chama, vamos chamar o print do vetor. Chamamos o print do vetor bagunçado e vamos agora usar o shell sort, nossa função, e no vetor, né? No vetor, só que a gente quer usar isso no print, né? A gente quer ver como ficou, né? Então a gente vai chamar isso aqui no print. No print. Pronto. E já que a gente está contando o tempo, vamos criar a variável depois, que vai ser o time. E o tempo... vamos usar tempo aqui. Tempo recebe depois menos antes, isso multiplicando por 1000 para transformar em milissegundo. E vamos criar um print aqui bonitinho. Então shell sort levou quanto tempo? Ele levou, vamos fazer um formatzinho bonitinho. Tempo, calma, temos aqui, chaves, tempo, ponto 2F. 2F, esse ponto, né? Tô confundindo com o J. 2F, MS. Pronto, MS, que é o tempo direitinho, total. Joia, então temos aqui. Então vamos rodar, vamos apagar essa parte aqui do nosso exemplo. Esse é o nosso código, vou tirar um pouco o zoom. Esse é o nosso código, vamos executar com 100. Ok, escrevi errado. Ok, faltou um H aqui. Random.shuffle agora. Agora vai. Pronto, temos. Vamos lá. Temos aqui, ó, o nosso vetor. Será que eu consigo aumentar? Consigo. Pronto, aqui tem esse primeiro vetor aqui, é bagunçado, tá vendo? Bagunçado, ele bagunçou. Um vetor de 0 a 99, porque está dentro do range, ele bagunçou inteiramente. Só que aí usamos o shell sort. O shell sort foi lá e organizou perfeitamente. Está completamente ordenado. Isso em menos de 1 segundo. Só que aí vamos agora comparar com o insert sort. Bom, para efeito de comparação, temos aqui um insert sort, que é
O shell sort, por sua vez, é a melhoria dele. Mas para comparar, de maneira prática agora, a diferença exponencial que o insert sort tem do shell sort, porque ele leva muito mais tempo do que o shell sort. Então vamos lá, o insert sort, vamos executar ele com 100 elementos, um vetor de 100 elementos. Ele levou menos de um segundo, ok. Mas vamos para 1000 elementos. Ele já passa para 17 milissegundos. 10.000 elementos. Ele vai para 1 segundo, quase 2 segundos já. Enquanto um shell sort de 1000 elementos, ele leva 2 milissegundos. 10.000 do shell sort. Shell sort levou 32 milissegundos. Vamos agora usar um número grande. Vamos usar 100.000. 100.000. Vamos começar pelo insert sort. 100.000 no insert sort. Vamos apagar o terminal. Rodamos. E ele está trabalhando ainda. Isso aqui é o range, é a lista bagunçada. Ele está organizando ainda. Vamos lá, ele está trabalhando. Terminou. Ele levou 175 segundos. Pouco mais de 2 minutos. No insertion sort. Agora, para comparação, temos o shell sort. O shell sort também está com seus 100.000 elementos. Vamos executá-lo. E ele levou apenas 5 milissegundos. 555 milissegundos. Foi instantâneo. Enquanto o insertion sort levou 2 minutos. Mas agora vamos subir mais uma casa decimal. 1 milhão no shell sort. 1 milhão no shell sort. Pronto, mandou, bagunçou. Agora vamos esperar ele trabalhar. Terminou. 8 segundos ele ordenou 1 milhão de elementos. 1 milhão. Eu vou nem tentar no insert sort porque eu sei que ele vai levar uns 6 minutos. Tá certo? Mas vimos aqui que realmente o shell sort ele é muito mais rápido quando ele é exponencialmente mais rápido que o insertion sort. Isso por conta da complexidade dele. Pela notação Big O, ele é um O de n vezes um log de n ao quadrado. Então ele é bem melhor do que o insertion, porque o insertion ele é um O de n ao quadrado. Então ele tem uma vantagem muito maior, uma vantagem exponencial na eficiência dele. E isso foi a explicação do shell sort. Espero que tenha sido claro, bem didático. Eu tentei fazer o meu melhor aqui e eu espero que tenha conseguido atingir o objetivo. Obrigado pela atenção.